Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando o 4º programa desse ano de 2012. Prazer muito grande ter a sua audiência, sabendo que nós podemos entrar no seu lar, sendo um instrumento de Deus para edificar a sua vida, trazendo uma palavra de ânimo, de fé, de esperança e mantendo um decreto. Olha, nós não negociamos isso. Quero que você saiba, nós não negociamos isso. Esse ano vai ser para você um ano de colheitas extraordinárias. Deus vai te surpreender com suprimento abundante, com grandes realizações. Estamos dizendo isso desde o primeiro programa, porque foi a palavra que Deus nos deu para esse ano de 2012. 2012 será o ano da colheita extraordinária. Porém, eu volto a falar, advertindo que para uma grande colheita tem que se ter semeaduras e semeaduras de coisas boas, né? Você tem que evitar qualquer tipo de atitude que seja como uma semente ruim, uma semeadura ruim, que depois vai trazer problema por causa de uma colheita desagradável, tá bom? Então, nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Eu sou o apóstolo Edilson, Igreja Batista Nova Sião, em Vitória da Conquista. Esse é o nosso último programa do mês de janeiro, também o nosso último programa, onde estamos fazendo uma retrospectiva, passando desde o início desse mês os melhores momentos de 2011. E você sabe, nos 2 últimos programas nós demos umas dicas de férias. E eu queria, nesse último programa, dar mais uma dica. É a respeito das pessoas que estarão visitando a sua casa, incluindo amigos, incluindo parentes, incluindo familiares. Porque, na verdade, existe uma preocupação muito grande em todos nós de queremos agradar as pessoas, né? E acabamos permitindo dentro da nossa casa aquilo que nós não deveríamos permitir para agradar quem quer que seja. Eu trago comigo este princípio que dentro da minha casa nós estabelecemos princípios, padrões, né, de santidade que agradem a Deus. E toda pessoa que vem à minha casa, ela tem que se enquadrar esse padrão, né? Pessoas que, por exemplo, a gente respeita, as pessoas que gostam de bebida alcoólica, gostam de certas músicas, isso não é problema para nós, não. Porém, dentro do nosso lar, nós temos que preservar os nossos valores e elas, por mais queridas que elas sejam, às vezes é aquele tio por quem você é apaixonado e a quem você não vê há tanto tempo. Imagina esse tio, né, maravilhoso, chegando na sua casa e logo você quer blindar essa visita com aquilo que vai agradá-lo, mas que vai desagradar a Deus. Não convém, não convém. Não vá por esse caminho de agradar mais as pessoas do que a Deus. No final das contas, nenhum, nem outro. É assim que é. Isso aí. Eu já vi esse filme muitas vezes. Então, eu quero trazer essa palavra de reflexão sobre todas as pessoas que vão à tua casa. Elas precisam chegar na tua casa e saber que é um ambiente diferenciado. Saber que existe um padrão inegociável dentro do seu lar. E elas vão te respeitar, elas vão entender, elas vão aceitar e depois vão te elogiar, vão te valorizar. É assim que funciona. Quando você flexibiliza demais, né, saindo fora daquilo que eles sabem que você acredita, eles mesmos depois acabam te censurando e não te valorizando. Então, muito cuidado com esse processo das visitas que vão à sua casa. Outra coisa, existem pessoas, não estou me referindo a ninguém especificamente, Deus me livre, longe de mim, mas existem pessoas que têm sua vida carregada. Vocês sabem o que eu quero dizer, uma vida carregada de sentimentos ruins, carregado de coisas ruins. Quando pessoas assim chegam dentro da casa da gente, estas coisas sobre as quais ela tem estado, acaba ficando dentro da casa da gente. É assim que é. E isso funciona dessa maneira. Elas trazem um peso através desses sentimentos contrários, sentimentos às vezes de inveja, de ciúmes, não se alegrar com a sua alegria, com a sua prosperidade, com o seu sucesso e outras coisas mais, por conta daquilo com que elas estão envolvidas. Elas trazem essas cargas pesadas para dentro da nossa casa. Então, de tempo em tempo, nós temos que
blindar a nossa casa com a unção, com óleo, né? Mandando embora todo o mal, repreendendo, neutralizando. Nós não podemos ser passivos diante disso, nós temos que ter atitude através da fé, expulsar todo o mal da nossa casa, ungir, consagrar o Senhor, santificar aquele ambiente para que seja um ambiente de paz. Fica aí mais uma dica de férias para você. E agora eu quero orar, abençoando a sua vida, através da campanha da Providência Divina. Nós acreditamos muito, muito nessa campanha, porque é a fé que move a mão de Deus. E todos os atos de fé, por exemplo, fazer uma campanha é um ato de fé. É óbvio que quem não tem fé, não acredita no mover de Deus, não vai fazer uma campanha. Ficar 7 semanas ali insistindo numa coisa, isso é um ato de fé. E os atos divinos, eles sempre são precedidos pelos atos de fé, os atos humanos. Então eu quero incentivar você a começar conosco a campanha da Providência Divina. Durante 7 sábados consecutivos eu vou estar orando, intercedendo por sua vida e por sua família, pelos seus negócios, seus sonhos, seus projetos, e você vai fazer parte dessa campanha vitoriosa. Nós vamos orar neste momento, não só pelos que estão na campanha. Pode ter um ou outro que não se sentiu motivado para estar na campanha. Eu quero orar abençoando também a sua vida, por você estar conosco no programa Mergulhados na Presença, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, Senhor e Pai, nós somos extremamente gratos ao Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. A confiança em Ti nos realiza, nos dá segurança, nos completa, porque o cuidado do Senhor é uma realidade na nossa vida. Por isso, meu Deus, recebe o nosso louvor, nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer ao longo desse novo ano que se inicia. Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida de todos os meus irmãos e amigos. Eu entrego sobre os cuidados do Senhor, sobre os cuidados das operações do Espírito do Senhor. Pai, nós somos dependentes de milagres. As muitas situações da nossa vida denunciam quanto nós somos dependentes daquilo que só o Senhor pode fazer. Nós não conseguiremos bancar nossa alegria até o final sem aquilo que vem do alto. Por isso entramos nessa relação de dependência contigo. Meu Deus, todos nós declaramos que nós precisamos do Senhor em 2012. Se conosco, venha o Teu reino, venha as Tuas operações, Tua provisão, Tua proteção, Teu milagre sobre todos. Meu Deus, os lares estejam impregnados da vida do Senhor, do governo, do reino do Senhor. A Tua luz brilhe e dissipe todas as trevas. Eu declaro, Senhor, uma grande vitória nos lares. Eu declaro que 2012 vai ser gerado debaixo de colheitas extraordinárias. Meu Deus, nós vamos experimentar na terra dos viventes o melhor do Senhor. Os milagres, as promessas, é para esse tempo. 2012, meu Deus, será um divisor de águas. Nós vamos para um upgrade, nós vamos para uma mudança, nós vamos para um renovo. Nós recebemos e declaramos isso em nome de Jesus. Mudança, cura, libertação, prosperidade e provisão abundante. É a minha oração, Senhor, a respeito de todos os meus irmãos e amigos que estão ligados no programa Mergulhados na Presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe, diga amém. Glória a Deus. Olha, estamos encerrando o último programa dessa série da retrospectiva de 2011, dos melhores momentos. Esse está sendo o último programa. Agora no mês de fevereiro a gente chega com novidades, inclusive no cenário também, não é? Queremos apresentar novidades para você. Vai ser um programa, como sempre, o mais importante é que será um programa abençoado. Que Deus te abençoe. Nós vamos para um breve intervalo comercial e aí você vai ficar com os melhores momentos de 2011, como tem sido todo mês de janeiro. Grande abraço, shalom, espero vê-lo e ver você e a sua família em uma de nossas reuniões. Deus te abençoe. Lembrando que no final do programa você pode ligar
para alguém te atender e orar por sua vida, te orientar e até mesmo fazer uma oração para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Faça isso. Permita que 2012 Jesus seja o Senhor da tua vida, da tua casa e da tua família. Um grande abraço, um abraço carinhoso, cheio de amor por sua vida, em nome de Jesus. Paz. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novacião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou o queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com o queijo Oriente, tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. Hoje pedindo ao Senhor uma palavra, né, para nós aqui nessa noite. Então Deus acabou me levando nesse texto. Eu estava lendo 2 Crônicas e fui lendo e mergulhando. Eu li pelo menos umas 8 vezes. Quando chegou nesse texto, aí o Senhor começou a nos dar algumas coisas mais, além daquelas que pregamos nesses dias atrás. Andamos pregando nesse texto e aí começou a vir outras coisas para a nossa vida. E eu decidi compartilhar com os irmãos nessa noite sobre esse texto. 2 Crônicas, capítulo 31. Capítulo 31 de 2 Crônicas. A partir do versículo 20, e diz assim: E assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez, e prosperou, e prosperou. Amém. Pai, nós nos rendemos totalmente ao Senhor, somos gratos por tua bondade e misericórdia, que tem tocado na nossa vida todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Somos gratos, não somos dignos, mas aprove ao Senhor e nos mostrar um caminho mais excelente, pelo qual nós queremos andar, Senhor. Não nos deixa desviar no caminho, não nos deixa nunca nos esquecermos do Senhor quando estivermos nos montes, não deixa nunca o nosso coração
se equivocar, Senhor, se distanciar, se desviar do Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai. Dirija-nos, conduz-nos e guia-nos segundo os teus olhos. É a nossa oração nessa noite. Repreendemos o maligno, seja calada a voz do diabo, sejam desfeitas as obras do maligno e cada vida seja abençoada nessa noite. Também abençoamos, Senhor, os que estarão assistindo pelo programa Mergulhados na Presença. Cada um deles, na sua casa, no trabalho, em presídios, hospitais, onde estiverem, quando estiverem assistindo, ouvindo, Senhor, essa mensagem, sejam igualmente tocados e abençoados, visitados pela presença restauradora do Senhor. É a nossa oração e todos digam amém. E dê graças a Deus. Pode se assentar, queridos. Louvado seja o Senhor. Mantenha a Bíblia aberta, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20. Cada texto é um texto riquíssimo, irmãos. É um texto muito rico, capítulo 32, nós vamos entrar no capítulo 32. E aqui nós encontramos, aqui nós passamos a ter entendimento como se processa algumas coisas na nossa vida, como acontecem as coisas no mundo espiritual, se manifestando no reino físico e tocando na nossa vida. Aqui no versículo 20, diz assim: e assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Eu gosto dessa expressão. Quando eu estava lendo os textos anteriores, a gente percebe como Ezequias ele entrou para fazer a diferença entre muitos reis que reinaram sobre Israel, que reinaram sobre Judá. Nós tivemos reis com características bem diferentes, né? Alguns seguiram, a maioria seguiu o caminho dos seus pais. Pais que não foram bom exemplo, acabaram amargando a realidade de terem filhos seguindo o seu mesmo caminho. Pais que reinaram, homens que reinaram sobre Israel, mas não fizeram aquilo que agradava ao Senhor, eles acabaram deixando essa herança maldita. E com isso, nas suas diversas gerações que reinavam sobre Israel, sobre Judá, nós tivemos muitos reis que fizeram coisas terríveis e vieram a desagradar completamente o Senhor, e com as suas atitudes e decisões erradas, em vez de atrair a bênção, acabaram atraindo o juízo de Deus, atraindo maldição, atraindo muitas complicações, dores e sofrimentos sobre a sua vida. E agora nós encontramos este rei, o rei Ezequias. Ele começa a fazer uma reforma e restaurar todas as coisas. Ele se preocupou muito com a casa de Deus. Ele se preocupou muito com o livro da lei. Ele se preocupou muito com os turnos sacerdotais que cumpririam os ofícios para manter a obra de Deus funcionando. Então você vê que ele era um rei, um estadista, um homem que precisava ser estratégico para enfrentar a guerra, enfrentar os inimigos, mas ele tinha uma visão espiritual. O que é que define de fato as coisas na nossa vida, não é? O que define, o que garante, o que determina o que seremos, o que teremos, onde estaremos, com quem estaremos, o que seremos no futuro. Eu quero afirmar algo que você já sabe: é Deus. Nada mais, nada menos do que Deus. Ninguém mais, irmãos. Nenhuma outra instituição ou pessoa, e muito menos nós mesmos, poderemos garantir o nosso futuro. É Deus. E é interessante que a somatória das atitudes de Ezequias atraiu o favor de Deus. A Bíblia diz que ele fez o que era reto, ele fez o que era bom, ele fez o que era correto, ele fez o que era agradável, ele fez um monte de coisas que foram sendo registradas diante de Deus. E aqui, querido, eu quero trazer uma chave para a tua vida. Nós nos preocupamos muito de como estamos sendo vistos pelas pessoas naquilo que nós fazemos, naquilo que nós escolhemos, naquilo que nós falamos. Existe uma preocupação muito acentuada de sermos aprovados diante das pessoas, principalmente das pessoas mais importantes. Nós queremos ser bem vistos,
nós queremos ser aceito, nós queremos ser aprovado. Nós focamos tanto nessa questão dessas avaliações humanas em nossa direção, e esquecemos que as avaliações humanas, elas, apesar de serem importantes, nós temos que viver de uma forma sábia diante de todos. Nós temos que ter sabedoria diante da família, dos colegas de trabalho, dos vizinhos. Em todos os lugares nós temos que ter um comportamento digno de filho de Deus. Quantos estão compreendendo isso? Diga amém. Mas mais do que sermos bem vistos pelas pessoas, porque isso é importante, mas não determina, isso não define, isso não decide sobre nós. Pode até ter algo a ver com a nossa vida, porque se uma pessoa não gostar de você, se uma pessoa não te ver com bons olhos, pode estar nas mãos dessa pessoa barrar alguma coisa, algum benefício para você. É bom estarmos bem com todo mundo e procurarmos ter paz com todos os homens. É um direcionamento bíblico, ter paz com todas as pessoas. Mas mais do que isso, mais importante é nós nos preocuparmos como nós estamos diante de Deus. Diante de Deus, se tudo que fazemos não for legítimo, não for de coração, não for com motivações corretas, nós não conseguiremos enganar ao Senhor. Então, agora, quem define tudo sobre o que seremos, o que teremos, até onde chegaremos, o que conseguiremos realizar e conquistar, é esse que consegue nos enxergar por dentro. E tudo que fazemos é registrado diante dele. Ele vai anotando, ele vai registrando, e depois ele dá a cada pessoa, segundo o que cada pessoa decidiu fazer na sua vida. Cada atitude, cada palavra, ela vai como um registro diante de Deus, e Deus vai avaliando, Deus vai fazendo a sua leitura, cada momento, cada dia, quando estamos no meio de muita gente, quando estamos longe de todo mundo, quando estamos no nosso quarto a sós, quando estamos diante da televisão, quando estamos conversando com alguém, quando estamos decidindo por alguma coisa. Como justo juiz sobre toda a terra, os olhos do Senhor estão colocados, estão postos sobre todas as pessoas no planeta, porque Ele tem sobre os ombros dele a responsabilidade de julgar a todos e dar a cada pessoa segundo aquilo que cada um tem feito. Então vai haver um diferencial do que Deus vai fazer para o fulano e do que Deus vai fazer para o ciclano. Por quê? Porque as medidas que Deus tem para cada pessoa são uma resposta ao que a pessoa tem feito, o que ela tem sido, o que ela tem escolhido, o que ela tem falado. Amados, isso acaba por trazer, sabe o quê? Uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se de fato Deus nos vê, se de fato Deus nos avalia, se de fato Deus nos julga, e se de fato Deus sentencia ou recompensa a cada pessoa segundo as suas obras, então, queridos, nós temos que ser mais seletivos no que diz respeito ao que estamos fazendo na vida. Todas as nossas ações estão sendo vistas, estão sendo registradas, avaliadas, para recebermos a recompensa. Nada do que decidimos, do que falamos, do que fazemos se perde, cai no esquecimento, fica sem nenhum resultado. Tudo nessa vida são sementes e são semeaduras. E eu tenho nesses últimos tempos preocupado muito com isso e procurado ter uma vigilância maior com a minha vida. Por quê? Porque eu sei que cada dia nós estamos num processo de semeadura, cada dia nós estamos agindo, estamos falando, estamos resolvendo as coisas com as pessoas, estamos decidindo sobre muitas situações, nós temos problemas, temos decepções, temos lutas, não é? E como a gente lida com cada um desses momentos da nossa vida vai definir o que teremos no futuro. Então eu tenho procurado eu sempre fui muito cuidadoso e vigilante, mas nesses últimos tempos eu acho que por conta de um pouquinho mais de experiência que a gente vai acumulando e entendendo melhor as coisas e sabendo que elas são de fato assim como nós estamos falando, eu tenho procurado cuidar mais, cuidar do que eu sinto, cuidar
do que eu penso, cuidar de como eu estou interagindo com as pessoas, como eu estou respondendo às pessoas, porque muito do sofrimento que muita gente tem são sofrimentos desnecessários, que poderia ser evitado. Eles estão se manifestando, eles são a expressão de uma colheita, eles são resultado de algumas coisas lá de trás, e a gente sabe que nós podemos selecionar nossas decisões, mas nós não podemos selecionar nossas colheitas. A Bíblia diz que Ezequias foi somando tanta coisa correta nas suas decisões, na sua atitude, no seu reinado, que depois ele teve uma somatória de prosperidade. E vou te dizer uma coisa, quando a Bíblia fala assim, e tudo que fulano intentou fazer, prosperamente o fez, aqui está dizendo sobre muitas coisas. Não está dizendo só que teve recurso financeiro para as vitórias da pessoa, teve saúde, teve paz, os inimigos ficaram distantes, não teve levante contra a pessoa, não teve acidentes, e Deus vai poupando a pessoa, cercando a pessoa de bênção, de paz, de provisão, de vitória, de estratégias, e aquela pessoa vai se realizando plenamente. Ezequias, ele buscou ao Senhor como nenhum outro antes dele e nem depois dele. Buscou ao Senhor, ele quis trazer um ajuste em todo o reinado, no que diz respeito às coisas que agradavam a Deus. Ele fez uma média muito bem feita com Deus, e a mão do Senhor foi com ele, a presença do Senhor, o favor do Senhor moveu, o poder de Deus foi disponibilizado para que tudo desse certo na vida daquele rei. Eu quero lhe dar uma palavra do Senhor. Quem vai trilhar caminhos ou desenhar, quem vai desenhar caminhos de bênção, de realizações, de felicidade, de bênção, de vitória para a tua vida é o próprio Deus. Tudo está nas mãos dele. O teu futuro não te pertence. Não são os cursos, não são os bens que você acumula. Não é nada, não tem nada que define e garante a sua história de vida. Está tudo nas mãos do Senhor. Agora, eu lhe digo uma coisa: o coração de Deus é contigo. O coração de Deus é em teu favor. Se tem alguém que está do teu lado e deseja muito o teu sucesso, a tua vitória, esse alguém é Deus. Você faz parte dos melhores projetos do coração de Deus. As intenções dele para com a tua vida é de bênção, é de vitória, é de grandes realizações, é de você ser uma árvore de onde sai muitos frutos, e muita gente inclusive se alimente da tua vida, seja abençoado pela tua vida. Esses são os projetos, os sonhos, as intenções do coração de Deus para a tua vida. Se você crê nisso de todo o seu coração, você vai dar um aplauso a Ele, por Ele ter projetado coisas boas para a tua vida. Agora, quando nós entramos no capítulo 32, uma nova situação que surge na vida de Ezequias, nós tiramos algumas lições mais. Capítulo 32, no versículo 1 diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, olha como o texto coloca, depois de todos estes acontecimentos e de como Ezequias vinha sendo fiel a Deus em tudo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, em todas as orientações, em todos os princípios, em todos os mandamentos. Depois destas coisas, dos acontecimentos e das posturas de fidelidade de Ezequias, depois disso surge uma fase, surge uma etapa na vida de Ezequias. Veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Olha, as nossas conquistas não caem muito bem aos olhos de algumas pessoas.
Nem todo mundo vai vibrar com você. Escute, queridos. Aleluia. Talvez, se tudo tivesse dando errado na nossa vida, algumas pessoas estariam até sossegadas e até se compadecendo de você, sendo compassiva, sendo sensível, até te estendendo a mão. Isso não seria problema para elas. O seu sucesso, seu crescimento, sua prosperidade, suas conquistas, não seria problema para ela, se você estivesse em estado de perda, de prejuízo, de sofrimento. Mas tem gente que não sabe lidar, tem gente que não sabe conviver com a alegria do outro. A alegria do outro o ofende, o fere, o envergonha, o provoca e gera no coração da pessoa um ciúmes, uma coisa que você não tem responsabilidade nenhuma, você só estava crescendo, você só estava avançando. E tem pessoas que elas são tomadas por esse sentimento de uma forma tão violenta, tão dominadora, que ela morre aos poucos, enquanto você cresce, enquanto você se alegra, enquanto você sorri, enquanto você está feliz. A única forma de parar esse processo no coração dela talvez seja a sua derrota. Mas você vai dizer assim: está amarrado, está repreendido. Diga assim: ou ela vai se curar e se libertar desse sentimento maldito, ou então ela vai ficar sozinha no sofrimento, porque eu vou continuar prosperando. Diga: eu vou continuar prosperando, eu vou continuar prosperando. Amém? Quantos acreditam que vão continuar prosperando? Dê um aplauso ao Senhor, Ele é a garantia da sua prosperidade. O texto tinha dito que Ezequias crescia, ampliava o seu território, mas isso chamou a atenção do olhar de Senaqueribe. Senaqueribe teve notícia, Senaqueribe ficou sabendo desse avanço, desse crescimento, e isso não lhe caiu bem. E aí ele decide partir, e o texto diz, olha aqui o final do primeiro versículo: e intentou separá-las para si. E aqui vem uma coisa, queridos, muito importante: saber lidar com as conquistas da nossa vida é um desafio tão grande quanto conseguir conquistar. Chegar em algum patamar, crescer, melhorar um pouquinho, ter o seu carrinho, ter sua casa, ter uma melhora salarial, conseguir algumas coisinhas, é muito difícil. Mas tão difícil quanto isso é manter o território conquistado. Porque sempre haverá levantes, e o outro vai querer roubar e tirar das tuas mãos as tuas conquistas. Ia tudo bem no reinado de Ezequias, tudo dando certo, havia um nível de prosperidade, a unção de Deus, a presença, os rios de Deus eram favoráveis a Ezequias durante muitos anos, e ele só expandindo a sua vida e o seu reinado, até o dia que ele olha e percebe que o inimigo se levantou para destruir as suas conquistas e tomar os territórios que ele havia conquistado. Versículo 2 diz assim, não, ainda no versículo 1, diz assim: e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes. Aqui, queridos, preste atenção numa coisa tremenda, de como processam as coisas na nossa vida. O inimigo, às vezes, ele vem como um tsunami. Quando você olha, ele já veio com tudo para te atropelar. E a coisa acontece muito repentinamente. É aquele acidente, é aquela briga violenta num certo relacionamento que vai trazer agora uma crise terrível. É aquela dificuldade financeira, aquele baque financeiro que te desestruturou, uma coisa inesperada, repentina. Tem horas que os levantes vêm, ele vem como um tsunami,
mas nem sempre os levantes vêm assustadoramente como um tsunami. Muitas vezes a estratégia do inimigo é colocar um cerco em volta da tua vida, em volta da tua vida profissional, em volta da tua vida espiritual, em volta da tua família, em volta do teu casamento. E põe um cerco. Você sabe como é que era a estratégia daquela época dos exércitos? Eles iam minando o inimigo até o inimigo se entregar, ou se enfraquecer ao ponto deles poderem ter garantia da vitória. Eles colocavam um cerco. Sabe quanto tempo durava um cerco desse? Anos. Eles colocavam um cerco, nada mais entrava naquela cidade, nada mais saía daquela cidade. E ali o inimigo estrategicamente, ele ia enfraquecendo aquela cidade, ele ia enfraquecendo gradativamente, processualmente, às vezes até homeopaticamente, uma coisa sutil que vai minando, vai enfraquecendo ao longo do tempo, vai tirando a força, vai tirando a visão, vai tirando o entendimento, vai tirando as convicções, vai tirando a fé, e o cerco está colocado, mas não é para uma coisa brusca. O inimigo talvez, estrategicamente, ele perceba que se ele for com tudo, você entra no esconderijo do Altíssimo e ele não te encontra. Mas quando ele vem tocando devagarzinho, procurando as pequenas brechas, procurando as áreas de fragilidade, eles faziam assim. Às vezes eles entravam pelo lugar de escoamento de água da cidade, por algum túnel, por algum esgoto. Eles procuravam algum lugar de acesso, mas ficavam ali anos, meses, e se fosse preciso ficava anos, até que o inimigo se rendesse, passando fome, passando sede. Inclusive nessa batalha, quando o inimigo se aproxima, o rei busca conselho, e eles entenderam o seguinte: vamos secar todas as fontes de água, fontes inclusive que eles utilizavam para abastecer a cidade, mas agora eles teriam que estar presos dentro da cidade, eles teriam que sacrificar todas aquelas fontes, para não estar alimentando o inimigo, para o próprio inimigo ter dificuldade de sustentação. São estratégias. Agora, tirar a base de sustentação do inimigo, queridos, é uma estratégia. O que poderia ser a base de sustentação do inimigo? O que é que alimenta o inimigo? O que fortalece o inimigo? Por exemplo, você quer ver o que fortalece o inimigo? Murmuração. Pensa numa coisa que dá força para o inimigo. Murmuração. O que é murmuração? Murmuração é fruto de um estado de insatisfação que se instalou e permaneceu na vida da pessoa. Aquela satisfação que está crescendo, está tomando conta, daqui a pouco essa pessoa virou uma pessoa insatisfeita, ela começa a criticar, começa a falar mal, ela começa só a ver o lado negativo de tudo, ela começa a difamar, caluniar, e ela vai murmurando, reclamando de tudo e de todos. Pensa numa coisa que fortalece, que nutre, que alimenta o poder do inimigo contra aquela pessoa. E a Bíblia diz assim: o diabo, o vosso adversário, ele está o todo tempo te rodeando, esperando uma oportunidade para te tragar. Olha, queridos, não dê oportunidade, não dê ocasião, não dê brecha. Seja vigilante com as tuas ações. É o que fazemos, pensamos, sentimos e falamos que pode estar alimentando, e o inimigo só crescendo, crescendo. Uma hora, quando ele tiver crescido o suficiente, ele parte para te estraçalhar. Em nome de Jesus, todo cerco do diabo na tua vida vai cair por terra, vai ser frustrado, vai ser impedido pelo Deus Todo-Poderoso. E assim como Deus se levantou do seu trono, assim o Senhor se levantará na tua vida para te dar grande livramento. Ainda que esse livramento de Deus seja uma operação te convencendo da justiça, do juízo e do pecado, levando você a um estado de arrependimento. É a única coisa que pode reverter o quadro na vida de umas pessoas. Os atos divinos são precedidos pelos atos humanos. Então depende de mim e depende de você
tudo que teremos, tudo que seremos, onde estaremos, com quem estaremos, em parte, olhando de uma forma, depende de Deus, não é? Mas olhando de outra forma, depende de você. Se Deus já tem desenhado um caminho de vitória para nós, o que Ele está esperando para fazer com que isso aconteça? Ele está esperando você ter atitudes que vão trazer como resposta o pacote que Ele tem para a tua vida. E aí as coisas acontecerão debaixo do fluir do Espírito de Deus. E aí você vai ver que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Imagina você abrindo os teus olhos e enxergando a manifestação de Deus. E de repente algo novo aconteceu, você fala, meu Deus, que negócio é esse maravilhoso que aconteceu? Aí você fala assim, não, para ter acontecido isso daí, não foi a mão de ninguém, foi a mão de Deus. Daí a pouco você olha dentro de casa, aquela bênção que você está aguardando há anos, aquele milagre que não tem mão de ninguém no planeta que dê jeito. De repente a coisa acontece, você fala, foi a mão de Deus. E aí você percebe o que é que o versículo está dizendo. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero fazer uma declaração. Você vai experimentar e vai ser testemunha da manifestação dos atos divinos na tua vida, na tua casa e na tua família. Você vai enxergar com estes olhos, você vai ver de uma forma concreta o sobrenatural de Deus mudando tantas coisas na tua vida e na tua casa. Você não vai passar da terra dos viventes sem experimentar essas coisas extraordinárias que vão trazer muita glória ao nome de Deus. Se você está nessa lista, se expresse, dê glória a Deus, dê aleluia, aplauda mesmo ao Senhor. Você vai experimentar na terra dos viventes as coisas lindas de Deus. As coisas lindas de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga comigo assim: louvado e engrandecido seja o Senhor. Meu Deus, segure na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar. Bendito seja o Senhor. Adore o Senhor por um instante. Queria que você conseguisse focar o teu olhar nele. Você consegue focar o teu olhar nele? Olhe para ele e começa a se expressar diante dele. Diga alguma coisa para ele. Ele é o autor da tua salvação. Ele é aquele que tem direcionado a tua vida nesse lugar. Ele é aquele que tem te dado o que comer. Ele tem te sustentado espiritualmente e materialmente. Ele tem sido o teu provedor, o teu Jeová Jireh. Ele tem sido Deus dos muitos livramentos na tua vida. Ele tem te cercado com a benevolência dele. Ele tem estendido sobre você um manto de misericórdia. Um manto de misericórdia, te mantendo de pé, te sustentando. Não tem faltado graça sobre graça na tua vida. O olhar dele tem sido estendido sobre você. E através do olhar dele você tem sido conduzido. Em meio a tantas tempestades, ele tem aberto um caminho para você. Até no deserto ele tem lhe mostrado provisão e fidelidade através de um caminho, de um manto, de uma nuvem de glória. Ele é o teu provedor, ele é o teu Deus, ele é o teu marido, ele é o teu sustentador, ele é o teu guarda, ele é a tua rocha, ele é o teu esconderijo, ele é o teu lugar seguro. Meu Deus, glorifica Ele. Olhe só para Ele nesse momento. Olhe só para Ele, para que você consiga fazer uma declaração exclusiva para Ele. Adore, exalte a Ele. Meu Deus. Tenho vestido glórias. melhor do que os lírios. Meu Deus. Você vai dizer comigo assim: meu Deus,
Eu quero andar nessa fé, nessa certeza, nessa convicção de que nem nada nem ninguém poderá me deter. O que o Senhor tem para mim é maravilhoso, está escrito a meu respeito, e eu sei que eu sou o que o Senhor diz que eu sou, que eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho, que eu chegarei onde o Senhor diz que eu chegarei. Meu Deus, eu ando nessa fé e nessa certeza, e meus olhos estarão postos em Ti, olhando para o autor e consumador da minha fé, que consolida o meu coração. Eu te louvo e te exalto, e você vai dar um forte aplauso a Ele. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor eternamente. Deus é bom. Diga comigo assim: graças a Deus. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novasião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização: Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças às 7h30, às quintas-feiras às 8 horas e às sextas-feiras às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Quando eu era pequenininho, pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A estrada é a cidade deles. O caminhão, o endereço certo. Milhares de caminhoneiros cruzam diariamente as rodovias, enfrentam perigos de acidentes, a falta da família, os improvisos desconfortáveis dentro do caminhão, os artifícios utilizados para se manterem acordados, os prejuízos à saúde e tantas outras coisas. Tudo isso começou a chamar a atenção do apóstolo Edilson Silva, presidente da Igreja Batista Nova Sião, que durante as suas viagens se sensibilizou com a vida desse trabalhador que tira do asfalto o sustento da sua família. O nome do projeto é Fé na Estrada, exatamente para isso, para que gere a fé, no coração desses homens e mulheres que estão aí nas estradas pelo Brasil afora. E com certeza o nosso objetivo é que também os frutos sejam gerados, fruto de conversão, o fruto de uma experiência com Deus, o fruto de uma transformação de vida, e esperamos que isso se espalhe por todo o Brasil. Assim nasceu o projeto Fé na Estrada, um CD com uma coletânea musical gospel, mensagens evangelísticas e um testemunho de transformação, tendo como alvo principal esse profissional tão importante para a economia do país. É muito difícil, porque a gente passa muito trabalho aí a respeito de roubo e estrada ruim, né?
Mas essa profissão da gente tem que ir levando, né? Se nós buscar Jesus, nós vamos curar nosso coração, vamos ter mais paz para trabalhar na estrada, ter mais paz para entender o nosso irmão que está na mesma profissão, nas mesmas dificuldades, os mesmos problemas financeiros, distância de família, distância das pessoas que ama, mas uma certeza que Jesus vai estar ali segurando a nossa mão, dirigindo conosco, nos livrando dessas mal, da hipocrisia do mundo, da soberba do homem. Com certeza, em Jesus, vamos vencer. Mais uma batalha, mais uma viagem, mais uma vitória. Amém? 3.000 CDs foram entregues em 3 blitz, com o apoio das polícias rodoviária federal e estadual. Hoje em dia, a gente sabe que a responsabilidade desses caminhoneiros é intensa e eles vivem sobre constante tensão. Eles viajando, escutando esse CD, eu acredito que vai aliviar de uma certa forma a tensão e vai fazer com que eles reflitam mais e pensem mais que acima de tudo isso aqui existe um Criador, né? E para eles desenvolver uma boa viagem, eu acredito que isso aí é fundamental. É um dia importante para o caminhoneiro e também para a polícia, né? Que nós sempre trabalhamos juntos, é um parceiro nosso aqui nas rodovias, sabemos da importância dessa profissão, né? São eles que transportam a riqueza do nosso país, né? Sem sombra de dúvida, nós temos que dar um apoio muito grande a ele. É um dia importante para todos nós, né? E que eles sejam felizes nessa profissão deles, que eu sei que é uma profissão árdua, são pessoas que passam dias fora da família, longe da família, a gente sabe de todas as dificuldades que eles encontram na estrada. O trabalho nosso é sempre ajudar o caminhoneiro, né? E para que ele também nos ajude, porque eles trabalhando, seguindo as leis de trânsito, vai estar nos ajudando também. A colaboração também de vocês, fazendo essa divulgação desse material que é importante, que eles possam refletir, se conscientizar da grande importância que eles são aqui na BR, né, e no dia a dia e na vida social de todos nós. A preocupação da igreja chamou a atenção dos caminhoneiros, que emocionados agradeceram a iniciativa. E aqui nós encontramos o Erickson e a gente conversando, dando um CD para ele falando que a sua mãe é evangélica e que há 7 anos ele se desviou. E falando que um dia vai voltar para Jesus, eu fiz esse apelo, eu falei para ele, rapaz, vamos fazer isso agora. E ele está disposto a reconciliar com o Senhor e a voltar para o Senhor Jesus. Então, nós vamos como testemunho para o nosso Deus, dar gravar essa reconciliação, e ele vai viajar agora com esse CD, vai ouvir os testemunhos, as músicas, e tudo vai ser para a glória de Deus. Então nós vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesta noite. Eu me reconcilio. Com o Senhor. Peço perdão pelos meus pecados. E publicamente eu me retorno ao Senhor Jesus. A partir de hoje, eu declaro que vou viver para Ele. Através desse CD eu fiquei muito animado com o que eu ouvi, com as mensagens que eu ouvi, que eu estava bastante tribulado, seguindo viagem assim, coração bem angustiado, e depois das mensagens que eu ouvi, eu fiquei mais aliviado e mais confiante em Deus, que Deus pode resolver os problemas para a gente aí. Que Deus abençoe e proteja todos os caminhoneiros e que cada vez que eles escutarem esse CD, o Espírito Santo esteja consolando, protegendo e guiando cada um deles. Esse é o desejo da Igreja Batista Nova Sião. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. A Igreja Batista Nova Sião, há 2 anos, vem se preocupando com pessoas muitas vezes esquecidas pela sociedade, os presidiários. Eu acho que é cumprindo de fato o papel da igreja como eclésia, chamados para fora. Então esses trabalhos, seja em hospitais, em escolas, em presídio, cumpre de fato também o papel da igreja. Esse trabalho tem sido feito há 1 ano e meio aproximadamente, mas no sistema carcerário a gente já trabalha há uns 3 anos, desde lá do DISEP, agora que a carceragem foi toda transferida para aqui, nós estamos aqui há 1 ano e meio. E esse trabalho tem sido muito gratificante, porque aqui nós vemos como Deus tem agido na vida das pessoas,
trazendo quebrantamento, arrependimento. As pessoas se quebrantam quando nós estamos trazendo a palavra de Deus. E eu me identifico com essas pessoas porque eu já estive preso com eles. Eu já passei pelo que eles estão passando. E hoje Deus tem feito de mim um homem de Deus, um homem íntegro. E eu acredito que Deus pode fazer na vida de todos eles. Através do obreiro Gabriel Barros, o presídio Newton Gonçalves, em Vitória da Conquista, tem sido assistido. Ele e sua equipe levam a palavra de Deus, o louvor e a assistência que o presídio precisa, como impressoras, manutenção nos computadores, plotagem das viaturas de escolta, brindes, presentes, lanche em datas especiais e até tecido para o curso de corte e costura. As datas comemorativas não passam em branco, né? Essa, por exemplo, a programação foi elaborada com o intuito de proporcionar às presas um dia de alegria, né, de confraternização. Gabriel, como eu já te falei, é um parceiro, a gente liga e ele está pronto, né? E elas adoram. São momentos assim que a gente não se sente dentro de uma unidade prisional. A gente se sente dentro de um ambiente familiar, um ambiente onde as pessoas podem ser melhores. E eu acredito nisso. Acredito e Gabriel acredita também. Então eu agradeço à Igreja Batista Nova Sião, agradeço a Gabriel, agradeço a vocês por terem vindo. A falta de Deus nesses locais é que realmente se torna um ambiente complicado de se viver. Então, com os grupos evangélicos trabalhando dentro do presídio, ele torna o ambiente mais tranquilo. A gente nota que após essa visita, esse contato das pessoas, dos grupos evangélicos, os internos, eles ficam mais tranquilos. Então isso aí é de suma importância que realmente essas pessoas façam trabalho nos espaços carcerários. Com as visitas constantes, dá para amenizar um pouco o sofrimento de uma vida limitada pelos erros que os levaram a esse estado. E, além disso, ajuda na recuperação e ressocialização dos internos, que mesmo presos, são livres pela verdade da palavra de Deus. O primeiro ponto é perceber que eles são humanos, né? Então isso é o que faz mexer com eles. A partir do momento que a gente planeja alguma coisa, algum evento como esse, já está dizendo que eles são importantes. Então, juntamente com essa parceria com a Nova Sião, com o Gabriel, com o pessoal, que a gente está conseguindo, né, fazer esses trabalhos aqui dentro, que não é o primeiro, são vários, né, mas um dos trabalhos que a gente está realizando é esse, e justamente com o objetivo de melhora, de ressocialização desses internos. Esse momento é o momento de mostrar que elas são livres. Aqui, as datas especiais não passam em branco e até campeonatos esportivos são organizados. Por acreditar até o diretor chegar aqui, entrar dentro do presídio para entregar um troféu para nós. Isso é muito gratificante, muito bonito isso, eu gostei. Porque aqui já é um local já cheio de tribulação, então quando vem a palavra de Deus, esse local aqui não se transforma num paraíso, mas sim se transforma num mar de tranquilidade. E mais uma vez, votos de merecimento para a evangelização, juntamente com o Gabriel e a parte social. A gente só tem a agradecer mesmo. Foi bem, eles trouxeram bênção, trouxeram paz, entendeu? Porque o lugar merece. E eu agradeço muito, principalmente às agentes penitenciárias, eu não tenho que falar delas. E eu espero que eu vou vencer esse lugar aqui. Seja livre. Uma prova de que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Mas agora é tempo de buscar tua